Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Eu quero deixar para a tua meditação, para a nossa meditação, Salmos 32, que nos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Aqui o salmista, ele vai declarar a bem-aventurança de quem recebe o perdão de Deus. Nós vemos aqui Davi compondo vários salmos, canções de adoração e até mesmo agradecimento a Deus. E nesse salmo, nesta oração, ele vai falar daquilo que ele alcançou quando ele decidiu confessar ao Senhor a sua transgressão. Veja bem que o período em que ele ocultou o seu pecado, quando este cai em adultério com Batseba, a mulher de Urias, enquanto ele ocultou aquele pecado, ele viveu uma prisão de alma, uma tortura da sua alma. Porque mesmo ele sendo rei, ele não tinha o direito de tomar a mulher de outro e deitar com ela. Isso entre os judeus era um pecado gravíssimo, o pecado do adultério, cuja sentença era a morte por apedrejamento. Então, Davi ele vai tentar ocultar o seu pecado, se esconder, e cada vez mais ele entrava num buraco mais fundo. Porque o pecado é isso, ele gera morte, ele gera destruição, ele gera doença na alma. Veja bem que ele vai dizer que enquanto ele calou os seus lábios, ocultou o seu pecado, envelheceram seus ossos. Não somente a sua vida espiritual, mas também a sua vida física estava doente, adoecendo, em decorrência daquele pecado. Mas no momento que ele decide confessar a Deus, no momento que ele decide pedir a misericórdia de Deus, ele encontrou paz para sua alma, ele encontrou saída para o seu problema. Mediante esta palavra, meu irmão, eu não sei o que está pesando sobre você, o que você precisa confessar. Talvez o teu pecado não soa humanamente falando como um pecado gravíssimo, né? Por que humanamente falando? Porque humanamente nós qualificamos, ou seja, distinguimos um pecado de outro, né? Esse pecado aqui é pecado, mas não é tão grave quanto aquele. Mas diante de Deus não existe nem pecadinho, nem pecadão, tudo é pecado, tudo é iniquidade diante do Senhor. Então diariamente nós temos o dever de confessar a Ele os nossos erros, confessar a Ele as nossas transgressões, pedir perdão pelas nossas culpas, pela culpa da nossa casa, da nossa família, nos endireitar diante do Senhor. Que eu e você possamos ter essa consciência de que precisamos buscar o perdão de Deus. Porque o salmista Davi, ele vai encontrar consolo e paz para sua alma no momento que ele confessa
os seus pecados. Ele diz aqui: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele sabe das misericórdias de Deus. Você sabe que Deus é misericordioso? Você sabe que Deus, Ele te ama e que o preço que Jesus pagou na cruz foi para que todo aquele que cresce nele fosse remido, recebesse a remissão de pecados? Que você possa, meu irmão, em nome de Jesus, se apresentar a Ele confessando os seus pecados. Pastor, mas eu não tenho pecados. Que bom. Dificilmente a gente pode dizer que tem um ser humano que não tem pecado, não é mesmo? Eu mesmo falo a você pela misericórdia de Deus. Porque todos nós temos algo a ser mudado e transformado na nossa vida. Recorra hoje, essa manhã, à misericórdia de Deus. Só Ele pode nos remir das nossas transgressões. Amém? Que Deus te abençoe, Ele te conceda um dia de bênção, um dia de vitória, em nome de Jesus. Fico por aqui, até nosso próximo encontro. Fique na paz.